Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Hoje vamos falar do Brasil e vamos falar acróstico. Acróstico, quando você escreve a frase, a primeira letra na horizontal forma uma palavra. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Brilhantes passos, brilhantes dias. Ricos passos, ricas horas, ricos dias. Alegres passos, alegres horas e alegres dias, que aí está sendo consumado por todos que passaram a se conhecer. Chegando a hora de brilhantes passos e brilhantes dias, e ricos passos e ricos dias, e alegres horas e alegres dias. Consumada a maior alegria de todos que já passaram a se conhecer, e por isso, ricos passos, ricas horas e ricos dias. Alegres passos e alegres horas e alegres dias. A consumação da verdadeira redenção dos povos pela fase da racionalização, que é conhecerem o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele. Por quê? Porque todos passaram a se conhecer, e todos que já passaram a se conhecer sabem como poderão deixar de ser animal racional pensador, sofredor e mortal. Por quê? Porque passaram a se conhecer. O se conhecer é o tudo do tudo da vida de todos. E aí, minha gente, logo no início da leitura, falamos, ou melhor, lemos aqui no livro o brilho, a riqueza e a alegria. BRA começa a formar o acróstico Brasil. Naturalmente, temos mais 3 letras que nós aqui também podemos dar esse belo significado do nome Brasil. O S pode ser sabedoria, pode ser salvação, pode ser solidariedade. O I pode ser independência, inteligência e algumas outras coisas. O L, libertação, certamente, liberdade. E com essas 6 letras se escreve a palavra Brasil, começando com o brilho, a riqueza e a alegria. E a mesa está aberta para os nossos conferencistas falarem sobre o Brasil, já que estamos vivendo um clima de, vamos dizer assim, de Copa do Mundo, né? Então vamos lá. Vamos não só torcer para o Brasil, mas também torcer pelo Brasil que quer se conhecer. Porque no complemento desta mensagem do Racional Superior, o brilho, a riqueza e a alegria dos passos, dos dias e das horas é para quem se conhece. Porque quem não se conhece está do outro lado das sombras escuras, das trevas, que acha que o Brasil não tem jeito. E o Brasil está sendo preparado para uma grande missão de natureza cósmica. O futebol apenas serve como passaporte de apresentação. Dr. Carlos. É verdade. O Brasil é uma nação cósmica. Tem até música do Tim Maia ele falando isso. Isso está na obra Universo em Desencanto. O Brasil foi preparado pelo alto para cumprir uma missão no terceiro milênio. Por isso, tem até o vídeo que você fala sobre ele na rádio, né, Porfírio? Clay Hardman Araújo, professor de geopolítica, falando da forma do Brasil. É um vídeo muito interessante, está no YouTube. E tem profecias antigas também falando da forma do Brasil, profecias muito antigas lá no Tibete. Tathagata, um país onde tem uma cobra gigantesca engolindo um sapo. Essa cobra gigantesca vista do espaço é o rio Amazonas e o sapo é a ilha de Marajó. São profecias e mais profecias em várias culturas do passado, né? Na parte espiritista, kardecista, o espírito Alberto de Campos fala Brasil, celeiro do mundo, pátria do evangelho, né? Numa linguagem místico-religiosa. O nosso mestre, o senhor Manuel Jacinto Coelho, na década de 70, até antes, essa década de 60 para 70, falando que o Pelé era um embaixador do Brasil. Então a cultura do Brasil já tinha um embaixador, por isso o mundo é apaixonado por futebol,
apaixonado de graça pelo Brasil e Pelé era o embaixador, tanto que o título de rei do futebol foi dado pelo Alto. Isso, né, o Oswaldo é dessa época lá, Belfort Roxo. Então, a cultura do Brasil. Hoje em dia, capoeira, o mundo inteiro joga capoeira. Eu assisti um vídeo que em Israel, palestinos e judeus se irmanando jogando capoeira. Na Europa, isso é uma febre. No mundo inteiro, Estados Unidos. E eles todos querem aprender português e querem também vir para o Brasil. Isso é o quê? A natureza preparando a humanidade toda para a cultura do terceiro milênio que nasceu aqui, nessa terra abençoada, né? Então, isso tudo é uma preparação do alto. Por isso que o Brasil teve o crescimento geográfico das fronteiras sem guerra, como fala o professor Clay Hardman, e a espiritualidade do povo brasileiro é uma coisa assim muito, muito marcante. Aceita todos, né? É um país que tem a forma de coração, que é outra ênfase do professor Hardman. Eu confesso que eu assisti a conferência em vídeo, né? Mas eu não tinha me ligado em tanto até eu ouvir você falar daquele outro programa, porque realmente é impressionante. Essa conferência que você está mencionando, o professor Clay Hardman Araújo, foi no final de 1983, me parece que novembro, isso, lá no DER, no centro do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, ele enalteceu sobremaneira, e ele fez várias conferências depois dessa, chamando a atenção para a formação geopolítica do Brasil, e ele também falava de outros países, como era a sua formação geopolítica. Ele tinha uma visão esplendorosa das nações, a da Rússia especialmente, que a questão da geopolítica da Rússia, que fica exprimida entre a Sibéria, gelo puro, e os montes Urais, se eu não estou muito desatualizado da minha geografia, e que há um corredor ali para ele chegar no leste, que é o chamado corredor polonês. Então o povo russo, quem está atrás dos montes Urais, espremido pelo frio da Sibéria, é um povo que tem uma formação geopolítica, como é realmente o fato, que lá ele pega o socialismo de Marx do Ocidente e reverte contra o Ocidente na forma de comunismo, o socialismo que eles mesmos adotaram. Então, o povo russo tem uma formação geopolítica de ser contra o Ocidente, com as armas do Ocidente. É mais ou menos isso. Isso ele explicava muito interessante. E outros países mais, e outras coisas que ele citava mais, porque ele tinha um conhecimento muito vasto dos povos, né, da formação dos povos. Mas o Brasil, realmente, ele se deleitava em enaltecer os tratados diplomáticos que formaram o Brasil. Que quando se descobriu o Brasil e Espanha descobriu a América, a coisa ficou uma tirinha do lado leste, aliás, do lado leste, né, do Brasil. Tratado de Tordesilhas, né? Não, o primeiro Tratado de Madrid, né? Cortaram assim, ficou um pedacinho. Só ia ficar Pernambuco praticamente e um pedaço da Bahia no Brasil. Aí depois é que a outra parte foi sendo anexada. É muito interessante esse acompanhamento. Por último foi o território do Acre, né, que foi anexado pela diplomacia. Teve uma guerrazinha, a Guerra do Paraguai, mas como o nome já diz, né, uma guerrazinha que não foi para valer, né? Mas, apesar que machucou muita gente. Eu não sou dessa época não, mas eu li um pouquinho nos livros de história. Então o Brasil, de um modo geral, ele é construído, é uma nação construída com acordos, com diplomacia. Registra-se também que é o país que abre a Assembleia das Nações Unidas. Então isso aí não é por qualquer motivo. O Brasil tem todos os motivos para se... Não patrioticamente, a questão não é patriótica, a questão é da gente compreender a missão que o Brasil tem. A forma do coração, né, que é realçada pelo professor Clay, é o país da concórdia. E aqui nasce o Cavaleiro da Concórdia, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, que dita as mensagens da cultura racional. E que muita gente, que quando pega este livro, acha a coisa mais esquisita do mundo, não vê concórdia, não vê nada. Mas isso é assim mesmo. Faz parte dessa questão que as pessoas menosprezam aquilo que tem de melhor, que é a riqueza. A riqueza do Brasil está no povo,
que é a miscigenação, está na natureza, temos sol para dar de rodo e não faltar para ninguém. Produzimos hoje alimentos para manter o povo terrestre vivo, para dar tempo de se conhecer, mas o Brasil ainda não se conhece. Quer dizer, nessas vantagens todas, temos pré-sal, o Brasil tem todas as riquezas, tem todos os brilhos, e tem a alegria do futebol, do carnaval, essa coisa toda, que as pessoas exageram às vezes, porque esse negócio de futebol e carnaval tem limite, e o povo acaba exagerando, mas é alegria, e isso a gente não pode deixar de ver. E aí, então, nós ficamos com um Brasil racional, que é o Brasil onde todos passam a se conhecer. Porque esse acróstico nasce na leitura do Universo em Desencanto, essa observação que a gente fez, das letras que compõem o nome Brasil, em função da leitura do livro que a gente vê que o brilho, a riqueza e a alegria está no BRA do Brasil. Então esse é o povo brasileiro e não é um povo, como muita gente pensa que é bobo, né? Alguns dizem, é o povo que aceita qualquer coisa. Aceita porque é um povo cordial. E ele não aceita o sofrimento. Ele vai à luta e é o povo que mais trabalha no mundo. É o povo brasileiro, tanto é que é o que mais produz. Mas as pessoas têm seus modos de medir, que são, por serem artificiais, são modos de medir que convêm ao poder que não tem a riqueza que tem o Brasil. Aquela velha história que o Brasil sempre foi subdesenvolvido, é sim, subdesenvolvido no fato de não se conhecer. Mas na medida que o materialmente, né? O subdesenvolvido materialmente, mas também racionalmente, por estar sendo preparado, e o povo que aqui está ainda não tem acordado. Que quando a cultura racional começa a ser divulgada, no início da década de 1970, que começa uma divulgação maciça, o primeiro cartaz que foi feito era Acorda Povo, era para acordar o povo. Principalmente porque naquela época o Brasil acabava de ser tricampeão, né? Taça Jules Rimet, e o pessoal ficou tão inebriado, tão entusiasmado, que não quis mais saber nem de si mesmo. Então a mensagem que vem em cima é: acorda, povo, olha, o futebol é a alegria, a riqueza está aqui, tudo mais, mas nós precisamos nos conhecer. Porque o Brasil é o país que tem a missão de transmitir a cultura racional para todo o mundo. Essa é a grande riqueza que nós temos a passar para os demais povos. E essa é a missão cósmica, por isso a forma de um coração, a forma da concórdia. A cultura racional nasce aqui com esta missão, e etc, etc. Mais algo a acrescentar? Rapidamente, para os outros poderem falar mais, no lado B da história, né, o lado B da fita, a história espiritual da humanidade, os ocultistas dizem que Roma Antiga se polarizou entre a elite e a plebe. A plebe espiritualmente migrou, reencarnou no leste europeu, e a elite nos Estados Unidos da América. Uma fez o capitalismo, outra o socialismo, a gente vê a história do mundo. Mas agora é terceiro milênio, tem que haver a união dos povos, e a união que você citou de passagem aí do preto, do índio e do branco, aqui no Brasil fez essa miscigenação nos genes, mas na cultura também. E uma coisa que representa bastante na fase passada, para entrar agora no terceiro milênio, é a parte de Umbanda. A mesma questão com relação à capoeira. O mundo inteiro simpatizando, querendo aprender, e tem muita penetração também, só como um adendo. Realmente, nós brasileiros temos que nos orgulhar de muitas belezas, muitas qualidades que o nosso país tem. O Porfírio citou agora há pouco, o otimismo do povo, as belezas naturais, o carnaval, o futebol, mas atualmente temos um motivo a mais, né, para nos orgulharmos, que atualmente, que eu digo de 1935 para cá, a cultura racional. Somos um povo privilegiado, né, de saber que a cultura racional nasceu aqui, uma obra da maior importância, da maior seriedade, que está trazendo a oportunidade, né, da humanidade de dar o passo mais importante da sua existência, deixar de ser um animal racional para ser um aparelho racional, deixar de pensar para raciocinar. E, com isso, recuperar todo o equilíbrio, toda a autoestima que a humanidade eu não vejo há algum tempo, né, desde que acabou a fase do pensamento. Então, nós temos muitos motivos, temos muita coisa boa aqui no Brasil para nos orgulharmos. Mas a cultura racional, eu acho que é o nosso orgulho maior, é a riqueza maior.
saber que esse conhecimento de tão grande importância está aqui na Terra, nasceu aqui no Brasil, do Brasil para o mundo. Então, é uma importância muito grande. Nádia, e dizer que Deus é brasileiro. Com certeza. Brasil, brilho, riqueza, alegria, salvação, independência, liberdade, tudo isso é Brasil. Cada vez amamos mais e o mundo inteiro virá para cá para conhecer cultura racional que nasceu aqui nessa terra maravilhosa. Gostou do programa? Dê um like. Leia o livro Universo Desencanto e salve.